do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou Esther Mendes e convido você a se inscrever aqui no canal, onde semanalmente eu faço comentários sobre alguns livros de apoio para os seus estudos bíblicos e também pesquisas complementares, certo? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmo 119 e o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Muito bem. O livro de hoje foi anunciado lá no Instagram, certo? Se você ainda não conhece o Instagram do canal, eu convido você aí no Instagram Esther Mendes Educação Cristã. E o livro anunciado era Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tá aqui. Maya Pearlman, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, certo? Editora Vida. Muito bem, o que nós vamos aprender aqui nesta obra, tá? Primeiramente, que ele é um livro considerado como um estudo sistemático das doutrinas bíblicas, certo? E ele vai nos trazer um estudo bem organizado a respeito dessas doutrinas. Lembrando algumas observações. Quando nós falamos de doutrinas bíblicas, nós estamos falando da Bíblia. Portanto, você não pode estudar este livro sem a Bíblia, certo? Certo. Outra questão importante, tá? Doutrinas bíblicas, a palavra doutrina, ela significa ensinos, tá? Então, são os ensinos contidos na Escritura Sagrada. É isso que o autor vai aqui trabalhar em todo o livro, certo? Algumas partes técnicas do livro. O livro ele vai trazer mais de 350 questões, sim, referente a cada capítulo, certo? E assim, são perguntas como, por exemplo, o que é a salvação? O que é a morte? Quais são os versículos bíblicos que explicam sobre a morte? Tem uma pergunta aqui referente a... Ele fala assim, a como conciliar, como entender... Aí ele coloca entre aspas a fórmula, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em relação ao mandamento que o apóstolo Pedro vai citar ali nas suas cartas, a respeito de se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai explicar aqui. Outras perguntas, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu preciso ler, peraí. Tem outra pergunta. O que é a conversão? O que é o pecado? Quais são, por exemplo, as formas... não é as formas, como que se... Quais são as outras palavras que nós usamos para definir o pecado nas Escrituras Sagradas? Sobre os anjos, quem são os demônios? Qual é a origem de Satanás? Qual é a origem? Tá? Então, é mais de 350 perguntas, que é no final do livro, aí tem essa organização desse questionário de acordo com os tópicos estudados, tá? As doutrinas que foram, assim, todas divididas. Então, sim, ele é um estudo sistemático. Então, quando nós lembramos de teologia sistemática, é um estudo organizado por temas. Então, aqui, por exemplo, a doutrina, o que a palavra de Deus nos explica a respeito do homem, dos anjos, da ressurreição, da salvação, da expiação do Senhor Jesus Cristo, certo? Então vai estar aqui tudo bem explicado. Outro sim. Por que precisamos estudar as doutrinas bíblicas? Qual é a diferença entre ensino religioso e o ensino das doutrinas bíblicas? Existe uma diferença. O autor vai explicar isso aqui para nós também. Outro sim, que são os dogmas. Então, logo na introdução é muito importante, tem um prefácio escrito pelo pastor, eu vou só marcar aqui o nome dele, pastor Ricardo Bitum,
Bitum. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é o pastor da Igreja Evangélica Manaim, em São Paulo. E ele vai falar algo muito importante. Ele vai dizer assim, olha, este livro não é um livro a mais na sua estante. Muito pelo contrário. Isso daqui é um manual para todo teólogo que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Pois é. Tá? Vamos lá, então. Como que a gente usa o livro? Primeiramente com a Bíblia. Tá? Então, você vai estudar os temas. Teologia sistemática. É o estudo sobre Deus e todas as suas coisas, né? Toda a sua obra. E que é organizado por temas. Certo? Então, o que a Bíblia nos explica, né? Sobre todos esses assuntos que eu citei. Então, a importância de nós estudarmos as doutrinas bíblicas, a questão de você ter uma direção certa, também evitar os erros doutrinários. O autor também vai dizer que é importante o estudo das doutrinas bíblicas para o ensino das doutrinas bíblicas. Sim, você só pode compartilhar o ensino bíblico se primeiro você estudar a Bíblia. Né? Então tem essa questão também. E outra aqui, ele fala também para o desenvolvimento do caráter cristão. Sim. Outro sim, o que ele vai explicar aqui para nós, tá? Ele vai trazer quais são as divisões, né, da teologia. Então ele explica a teologia histórica, exegética, ele explica um pouquinho a própria teologia bíblica, certo? Outros sim, deixa eu só marcar todos aqui para vocês verem. A teologia dogmática, e depois ele traz para nós aqui a sistemática, certo? Então, temos lá a exegese histórica, dogmática, bíblica e sistemática. Ele vai explicar uma a uma para nós aqui na introdução, tá? O valor da doutrina, certo? Que é muito importante, porque a questão assim, de doutrina é ensino, tá? Então, quando a gente fala doutrina bíblica, é o ensino da palavra de Deus. O que as escrituras nos ensinam a respeito desses assuntos que eu citei, tá? As últimas coisas, o Senhor Jesus Cristo, a salvação, a expiação. Como surgiu os sacrifícios? Por que existia a necessidade do sacrifício? Interessante aqui também ele explica algo sobre a doutrina bíblica. Qual que é a diferença da doutrina bíblica, a teologia bíblica, quando a gente escuta? Qual que é a diferença? É pautada na Bíblia. Por exemplo, uma diferença. Vamos estudar a doutrina da salvação. Nós vamos estudar do primeiro livro ao último livro. O que o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai nos apresentar sobre este assunto. Todos os escritores da Bíblia aqui, o que eles vão nos ensinar, o que eles estão explicando para nós aqui em cada livro a respeito da salvação. Outro tema, as últimas coisas, tá? Então, isso é o estudo das doutrinas bíblicas. Você vai estudar a Bíblia, tá? O que ela vai nos relatar, nos ensinar a respeito de cada doutrina. E de acordo com cada escritor bíblico, né? Cada escritor aqui na Bíblia, o que eles vão estar nos apresentando sobre cada assunto. Então, é um trabalho também, um trabalho de estudo, na verdade é um estudo de referências bíblicas também. Você tem que se debruçar sobre o assunto, você vai estudar todas as referências bíblicas, depois você vai ter bons livros de apoio bíblico, para você também estar estudando, certo? Mas é pautado na Bíblia, certo? O autor, então, depois toda essa explicação, ele explica também brevemente a questão das doutrinas, tá? Sobre as escrituras, a salvação. Então, ele vai explicar um pouquinho qual que é o objetivo principal do
do aprendizado de cada uma dessas doutrinas. Bom, então só para vocês entenderem aqui, nós vamos ter no total em torno de 11 capítulos, tá bom? Então, nesses 11 capítulos, nós vamos ter o estudo de 11 doutrinas, tá? Do Espírito Santo, das Escrituras, da salvação, da expiação, a doutrina sobre o homem, os anjos, vamos ver aqui o Espírito Santo, né? A igreja, o Senhor Jesus Cristo. Bom, muito bem. Então, a dica da semana é este super manual aqui, né? Esse manual sobre os estudos das doutrinas bíblicas, que se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, certo? De Meyer Perlman, editora Vida. Espero que tenha sido bênção para você. Se você tem esse livro aí na sua estante que tá ali guardadinho, né? Às vezes a gente tem algumas obras muito boas e que a gente acaba não dando atenção, não é verdade? Acontece. Tá na hora de você conhecer esta obra, certo? Vai te ajudar muito no preparo das suas aulas, nos seus estudos bíblicos. Eu uso muito ele na preparação das aulas, mas um período que eu usei bastante foi quando eu estava ali juntamente à classe das crianças. Eu usava bastante mesmo. Tá? Então, de acordo ali com o cronograma das aulas, eu sempre estava consultando, né? Ainda continuo, mas eu usei bastante. E eu deixo uma pergunta para encerrar o vídeo. Como ensinamos, né? Como que deve ser o ensino das doutrinas bíblicas para as crianças? Você acha difícil? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.